No começo aqui, né, a Arena fez 1 ano, a gente falou muito aqui sobre acústica, falou muito aqui sobre gramado, a gente falou aqui muito sobre a internet, a gente falou sobre muito o atendimento nos bares, e ao longo desse 1 ano, isso foi sendo corrigido, sabe? E eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas legais da Arena e que a maioria dessas coisas que eu falei vem funcionando, tirando aí a história do gramado, né, que já trocaram 2 vezes, mas eu acho que estão firmes no propósito de trocar o gramado da Arena por uma grama sintética e aí a gente resolveria esses problemas de gramado. A gente já passou, né, na Arena por um episódio no clássico muito triste, né, que foi tirarem as portas do banheiro, tiraram os papéis higiênicos, né, um negócio deplorável. E quando isso acontece, né, isso sai da cabeça de alguém, né? E esse alguém é o responsável por um vexame desse, como aconteceu no clássico. Ontem, após participar da jornada, né, da 98, e que bom que a 98 me convocou para fazer essa jornada, porque ao me convocar, né, eu tive que virar para minha filha, a Juju, de 15 anos, que ia ao jogo comigo e dizer para ela, olha, você não vai, porque eu não vou te deixar lá embaixo, nas cadeiras, enquanto eu estiver lá em cima participando da jornada. Graças a Deus, porque as barbáries maiores aconteceram ali no setor onde eu estava. Cerca de 400, 500, 600, é difícil, né, a gente falar um número exato, de torcedores /vândalos invadiram ali. Por que eles invadiram? Segundo informações de algumas pessoas que eu conheço e que me contactaram hoje, os leitores que fazem essa triagem lá na primeira portaria da esplanada já não estavam funcionando ou não funcionaram. E aí essas pessoas entraram, passaram por essa primeira triagem e depois o mesmo problema ocorreu lá dentro e as pessoas não estavam conseguindo, gente que tinha ingresso na mão, tá? Não estavam conseguindo que o leitor lesse os ingressos e as pessoas eram orientadas a entrar muitas vezes em locais que não eram os dela. Bom, dito isso, né, o que eu vi de briga, arremesso de bomba em campo, peraí, né? O Atlético tem determinadas responsabilidades, outras a gente não pode imputar ao Atlético. A educação das pessoas, a gente não pode imputar ao Atlético, a gente não pode chegar e falar assim, o torcedor é mal educado, ou parte da torcida é mal educada por culpa do Atlético. Não, o Atlético tem culpa nenhuma do cara ir pra lá extravasar todas as angústias e frustrações que ele tem no dia a dia. Mas espera aí, entrar com 100 bombas, o Atlético tem que ter uma responsabilidade nesse processo. Colocar o hino do Atlético ao final do jogo com o Flamengo campeão é de uma pequenez, de um negócio absurdo, gente. O Flamengo foi campeão, o Flamengo tem mais time, tem mais elenco, tem mais orçamento, jogou mais bola no primeiro jogo, mas jogou mais bola no segundo jogo e foi campeão. Alguém vira e fala assim, solta o hino do Atlético aí. E essa pessoa tem que sim ser responsabilizada dentro do clube. Não precisa trazer pra gente quem é, não. Mas peraí, fulano, não dá. Botar o hino do Atlético, tem que ter um clima hostil. Não, o clima hostil que eu entendo a torcida fazer a festa que fez na entrada do Atlético em campo. Uma festa maravilhosa do torcedor, com bandeira, com um bandeirão subindo. Antes veio uma bandeira até o meio do campo. Gente, uma festa linda no começo do jogo. Agora, depois, bomba, grade, copo, botar o hino do Atlético igual colocaram, sabe? E aí, Bob, pra terminar, eu quero dizer o seguinte, eu acho que uma das responsabilidades que o Atlético tem nesse processo é fazer, e falei com algumas pessoas lá dentro do Atlético, antes do primeiro jogo no Maracanã, jogo esse que muita gente falou que o segundo jogo seria no Maracanã, porque a CBF ia botar a bolinha fria, e o segundo jogo foi na Arena MRV, e eu falei com algumas pessoas lá dentro o seguinte, gente, esse vídeo de falar de arbitragem de 80, de 81, de Zé Roberto Wright, de expulsão, de Goiânia, não sei o quê, isso não pertence aos torcedores dessa geração que estão acostumados no Atlético a grandes vitórias já. Esquece esse processo. Que essa final contra o Flamengo tenha servido
para que essa história seja sepultada. Se você tem 60 anos, 70, 50, como eu, e não quer esquecer, é um direito seu. Mas não vamos trazer isso à tona. O Atlético trouxe num vídeo antes da primeira final do Maracanã. Dirigentes do Atlético deram entrevistas falando que a gente não vai aceitar ladroagem, roubalheira, não sei o que e tal. Para com isso. Se alguém foi prejudicado pela arbitragem nessas duas finais, nesses dois jogos das finais, foi o time do Flamengo. Porque, pra mim, o Olianco tinha que ter sido expulso ontem. Vamos falar aqui o que tem que falar, gente. O Atlético tomou um chocolate no primeiro jogo e um chocolate no segundo jogo. Tanto ontem, que o Everson foi o melhor em campo. O CJ, não fosse o Everson com a partida impecável, o Atlético ontem podia ter saído com 5, com 6, com 4. Então, assim, vamos reconhecer. É bonito também reconhecer. É legal falar, o Flamengo foi mais time, jogou mais. Não fizemos o segundo jogo no Maracanã, com a CBF ajudando, o árbitro não teve interferência e ponto. O Atlético joga para a polícia militar, para o bombeiro, para os astros, o que tiver que jogar, que não for responsabilidade dele, e assume o que for responsabilidade dele. Colocar o hino na final, aquilo é um vexame, aquilo é uma vergonha. Uma vergonha. As catracas não funcionaram, era a arena mais tecnológica do Brasil. Então, que o Atlético bata no peito e assuma. E eu acho que isso aí, o Bruno Musi já teve aqui, eles não têm problema de fazer, mas tem que fazer. Tá aqui o Guilherme que fala muito sobre gestão de crise. Era hoje. Ah, mas a gente ainda não tem as informações, então que se faça amanhã. É gestão de crise? Vamos fazer. Vamos colocar. Vamos conversar com o torcedor. Vamos explicar o que aconteceu, que é responsabilidade nossa, Atlético, e o que não é. Então, assim, show de horrores. Sua fala foi espetacular, Domênico. Vou fazer um registro. Amanhã, pela manhã, o nosso repórter Igor Tepe Assunção estará com o Bruno Musi para fazer uma entrevista e justamente responder essas perguntas. O que eu não acho que seja a melhor forma, não o Igor, tá? O Igor foi convidado ou pediu, vai estar lá, tá certíssimo no papel dele de coordenador de esporte da Rádio 98 e buscar informação. O que eu acho aqui é o Bruno Musi o responsável? Junto com quem? Com o Léo Barbosa, que está fazendo a logística? Junto com quem? Junto com o Zé, com o João? Põe todo mundo numa mesa, levanta o que aconteceu, o que é responsabilidade deles, o que não é, e aí abre os microfones e fala, perguntem que nós vamos explicar aqui o que aconteceu. Mas tudo bem, pelo menos o Bruno Musi vai conversar com o Igor, deve conversar com outros repórteres também, para explicar, né, algumas coisas que parecem ser inexplicáveis. Ô, gente, eu acho, Domênico, você foi muito feliz na sua fala. Vamos lá. Nós tivemos o Michael caído no gramado e ao lado dele estourou uma bomba. Ao lado, gente. Ao lado de um jogador de futebol estoura uma bomba. Se pega no Michael, se deixa ele surdo, cego, se sangra a cara dele. O que é isso? Isso é um jogo de futebol. Guerra é o escambau. Infelizmente, guerra é o que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, em Israel. Infelizmente. Tem que ter guerra no futebol, não. Larga de ser idiota. Ou matar um cara porque ele torce para outro time. Deixa de ser imbecil, cara. Se você pensa isso, esse pode ser um médico que vai curar você. Já cansei de falar isso aqui. Amanhã num leito. Porque ele torce pro Cruzeiro ou pro Atlético. As torcedoras do Cruzeiro pegaram uma torcedora do Atlético que estava com a camisa de uma torcida organizada e desceram a lenha nela também. Idiotas! Não, gente, não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Tem que ter calma, entendeu? É um jogo de futebol, é uma diversão. Perdeu, sabe por que perdeu? Porque o Flamengo é melhor. O time do Flamengo é melhor. E olha que tava sem Pedro, sem De La Cruz, sem Cebolinha. E qual o problema? Luiz Araújo. O Atlético fez uma boa partida. Pode jogar melhor? Pode. Pode render um pouco mais? Um pouco mais. Mas o Atlético fez uma baita campanha. O Atlético foi vice-campeão. O Atlético chegou onde muita gente queria chegar. O título é legal? Fato. Título, grana, zoação com o rival, tudo. Mas daí acontecer aquilo que aconteceu, invadir vocês, torcedores do Atlético que fizeram isso, vocês estragaram a casa de vocês. E o Atlético tem que ser punido. O Atlético tem que ter portão fechado. Ah, vai ter que fechar a arena. Fecha. Porque não tá dando certo mais, né, gente? Eu falo isso aqui em todos os programas da casa que eu participo. Não joguem, cuspa no chão, dá um soco pra machucar sua mão no concreto.
Tá puto, tá bravo, tá nervoso? Mas você não vai jogar um copo de cerveja no cara que tá lá dentro, uma bomba, dá uma lambada com um mastro com bambu de bandeira no outro. Não dá, cara. Então ontem um show de horrores, perigoso pra quem trabalha, perigoso pra quem torce e muitos torcedores, tá? Muitos torcedores vindo nas redes sociais, desanimados, tristes. A derrota faz parte. Agora, reconhecer também é grandioso. E não saber perder, Bob, é horroroso. É horroroso. Se você não sabe perder. Aquele hino, o hino do Atlético é um dos mais lindos do Brasil. Aquele hino naquela altura foi horroroso. Horroroso.